E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês como eu saí do nível zero e consegui chegar até o nível avançado na língua inglesa. Foi uma trajetória bem longa que começou quando eu era criança, mas senta aí que eu vou contar para vocês. Olha, eu obviamente tive contato com a língua inglesa quando eu era pequeno, porque no Brasil a gente tem um volume muito grande de mídia americana, vamos falar assim, principalmente. A gente tem filmes, músicas, videogame. Até coloquei um jogo aqui que eu vou falar para vocês mais pra frente, né? Como esse jogo despertou em mim o interesse em falar inglês. Mas eu sempre estive exposto à língua inglesa. E com o passar do tempo, eu fui ficando curioso para saber o que era dito, né, naqueles filmes legendados que eu não entendia. Por mais que tinha legenda ali, eu ficava meio que intrigado ali porque que eu não conseguia entender o que aquelas pessoas diziam. E teve outras coisas também. Coloquei aqui uma imagem do Legend of Mana. Por quê? Porque eu jogava videogame e naquela época o videogame não era traduzido. Então eu sempre ficava intrigado também e me atrapalhava a jogar, porque desde o menu, quando você iniciar o jogo, havia ali vários comandos, como New Game, Load Game, e eu acabei decorando ali o que significava cada coisa, aprendi com os meus colegas, o mínimo para entender o jogo. Mas com o passar do tempo, os jogos foram ficando mais cinematográficos e era como se fosse um filme jogado. Eu lembro claramente quando eu estava jogando Resident Evil 3 e tinha aqueles videozinhos que passavam entre as fases que você passava, e eu ficava doido para saber o que acontecia com a Jill Valentine, com o Nemesis, né? Mas infelizmente eu não entendia nada. Então vou contar para vocês como é que foi essa trajetória. Vou falar também como foi a minha experiência nos Estados Unidos, que é inclusive de onde eu trouxe essas revistas. Vou contar para vocês como é que foi a minha experiência fazendo cursos de inglês, dando aula de inglês. Vou contar tudo isso para vocês aqui. Vamos lá então. Então falei com vocês que na minha infância eu tinha contato com a língua inglesa e não entendia nada e tal. E aí quando eu era bem pequenininho, eu devia ter ali por volta dos meus 5 ou 6 anos de idade talvez. E quando eu estava na escola, né, uma escola que eu fiz a pré-escola, era o prézinho, eu entrei em contato com um curso de inglês que era ministrado por essa escola. E aí era uma coisa muito lúdica para criança, tinha ali umas brincadeiras, mas eu gostava, eu me divertia. Mas não passou muito disso não, lembro, não sei porquê, parece que a escola de inglês que atuou dentro dessa pré-escola deu algum problema com o contrato, não sei, e o curso de inglês não continuou, e aí eu não fui colocado em um outro curso de inglês. Mas aí o que aconteceu? O tempo foi passando e eu saí dessa primeira escola, como eu já falei no vídeo anterior, que eu contei mais ou menos a minha trajetória de como eu aprendi a gostar de matemática. Se você não viu ainda, recomendo que veja. Mas eu fui para uma escola que era muito ruim. Nessa escola ruim, não aprendi nada, só ficava decorando ali nome de animal, essas coisas. Assim, era algo que não tinha nenhum tipo de treinamento sobre como falar inglês, como ouvir inglês. E isso não é só porque a escola era ruim. Na verdade, acho que todas as escolas, até as escolas boas, elas falhavam na questão da aprendizagem da língua inglesa. Mas eu fui para uma escola melhor e lá eu senti um choque. Por quê? Porque os alunos já escreviam frases em inglês, eles já sabiam muitas coisas, eles tinham um vocabulário muito mais amplo que o meu. E eu não sei como, mas eu consegui me adaptar, apesar de não entender nada, de olhar os filmes e não conseguir entender os videogames, eu consegui aprender a fazer as provas. Então eu decorava ali a gramática do verb to be, dessas regrinhas aqui de colocar apóstrofo, essas coisas, e dessa forma eu conseguia passar de ano. E aí eu fui levando assim com a barriga, até que um belo dia eu estava conversando com os meus amigos na escola e eu vi um molequinho um pouco mais novo que eu. Na época eu devia ter uns 12 anos de idade. Esse menino devia ter o quê? Devia ter 10 anos mais ou menos, 9 ou 10 anos. E aí tinha aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Não sei se vocês, né, quem é um pouco mais velho deve se lembrar. Eu nem sei se hoje em dia existe esse tipo de coisa.
Mas aí tinha essas cartinhas de Yu-Gi-Oh! E tava escrito a palavra Earth. E aí o menino falou assim, eu sei o que é Earth, porque Earth quer dizer terra. E aí eu fiquei muito intrigado, falei, cara, como assim esse moleque de 9 anos, ele é muito, assim, naquela época, gente, eu tinha 12 anos, assim, eu me achava super velho, né? Então um menino de 9 anos era muito mais novo que eu, me achava, assim, muito mais velho que ele. E eu falei, esse menino sabe inglês e eu não sei. E aquilo ali começou a me incomodar e eu comecei a sei lá, a sofrer um pouquinho por causa disso. Falei, caramba, eu fico jogando Resident Evil, fico jogando Play 1. Tem esse jogo aqui que eu coloquei pra vocês, que é o Legend of Mana. E eu lembro uma vez que eu tava jogando esse jogo com um amigo, e esse é um jogo muito legal. Inclusive eu tenho vontade até de jogar ele novamente, mas nesse jogo aqui é um RPG em que você tinha que escolher as falas dos personagens. E aí eu lembro que a gente pegou o dicionário, ficou tentando decifrar, porque se você não respondesse de maneira coerente, acho que hoje em dia seria como se fosse um Dragon Age, um Mass Effect, assim, hoje em dia, né? Porque Mass Effect já ficou bem velho já. Mas o Dragon Age pelo menos está saindo esse ano. Mas era relevante, assim, se você desse as respostas erradas para os personagens, você era prejudicado no jogo. Então eu e meu colega, a gente não estava conseguindo passar de um determinado obstáculo, a gente pegou o dicionário e ficamos tentando traduzir, né, o que estava dizendo no jogo. E foi uma experiência péssima. Então eu fiquei falando, caramba, se eu soubesse inglês, eu poderia ser melhor em jogar videogame. E aí coincidiu que uma tia minha me ofereceu para pagar um curso de espanhol para mim. E aí a minha mãe me falou, olha, sua tia falou que se você quiser ela paga um curso de espanhol para você. Eu falei, será que ela não pode pagar um de inglês? E aí ela concordou e foi assim que eu entrei num curso de inglês. Eu entrei num curso muito bom e eu separei alguns livros aqui para vocês, porque neste curso eu utilizei este material aqui da Oxford, que se chama New English File. Aí tem várias versões, tá? Tem English File, New English File, enfim, tem trocentas versões desse material. Mas era muito legal, sabe? Eu lembro que eu cheguei nesse curso e, sei lá, parecia que eu estava em outro país, porque tinha todos os alunos conversando em inglês, os professores conversando apenas em inglês. Então, pra mim, aquilo ali era uma coisa de outro mundo, sabe? Eu não sabia que era possível, que de fato, assim, pra mim, falar inglês era uma coisa muito distante, assim. Então, eu vi pessoas ali, alguns alunos da minha idade, outros um pouco mais velhos que os professores falando inglês, eu me senti como se eu estivesse em outro país. E aí eu fiquei nesse curso, e nesse curso eu avancei bastante. Aí que já foi, digamos assim, um start, né? E tinha as aulas normal, eles utilizavam uma abordagem chamada de abordagem comunicativa, ou se você preferir em inglês, Communicative Approach, que na minha opinião é a melhor abordagem para se ensinar inglês. E infelizmente é muito difícil de achar tanto cursos quanto professores que trabalhem com essa metodologia hoje em dia, né? Uma pena, mas na minha opinião é melhor. Se vocês quiserem, vocês coloquem nos comentários, tá? Se vocês quiserem que eu explique um pouquinho mais sobre metodologia de ensino de inglês, porque eu já trabalhei ensinando inglês, né? Sim, apesar de ter feito engenharia, eu trabalhei também com aula de inglês. Então vocês podem falar nos comentários se vocês quiserem. Mas aí tinha várias coisas interessantes nesse curso. Tinha muitos jogos, tinha aula de speaking mesmo, de conversação. Então lá os professores colocavam a gente para de fato falar inglês e com o tempo, né, a coisa ficava meio... no começo a coisa ficava meio assim, meio enferrujada, as palavras não saíam, a gente falava embolado, mas com o tempo e com a insistência a gente ia aprendendo a falar e aprendendo a se comunicar. Agora, uma coisa muito importante que me ajudou também foi a leitura em inglês. Eu já falei para você como você pode ler livros em inglês mesmo se você estiver no nível 0, tá? Tem outro vídeo que eu posso deixar linkado aí em algum lugar. E neste curso havia livros graduados, né? Ou seja, graded readers. Então já vou mostrar para vocês aqui também. Tem esse site muito legal aqui que se chama englishereader.net. É um site com vários livros graduados, ou seja, esses livros têm o vocabulário simplificado de acordo com o nível. Ao contrário desse livro aqui, né? Esse livro aqui ele é feito para um falante nativo, ele não é feito para um aluno que está tentando aprender inglês, então você pode pausar e tentar ler. Se você não tem um nível de inglês avançado, você vai apanhar para esse livro aqui. Ao passo que, nesse site, você tem vários níveis de livro. Por exemplo, se você clicar aqui em Library, você vai ter aqui A1 Starter. Então, se você não sabe nada, esses livros aqui do nível A1 vão ser muito legais para você, porque eles vão ter um vocabulário muito simples e mais fácil de ser compreendido.
Então eu lembro claramente assim que nesse curso eu passei a devorar livros, porque tinha uma biblioteca de leitura graduada nesse curso. E como eu sempre gostei muito de ler, eu comecei a devorar esses livrinhos em inglês porque tinha umas histórias interessantes. Por exemplo, tem essa aqui do Edgar Allan Poe, então tinha umas histórias de terror, tinha umas histórias de assassinato que eu gostava muito quando eu era mais novo. Então eu comecei a devorar esses livros em inglês e chegou um ponto que eu já estava lendo livros muito mais avançados do que aqueles indicados para minha faixa etária. Então, por exemplo, eu estava no nível básico e eu já estava ali, não no nível básico, né? Quando eu estava no nível intermediário no curso, eu já comecei a ler livros do nível mais avançado e eu comecei a fazer além do que o curso pediu, ou seja, eu não ficava simplesmente fazendo exercício para passar na prova, como muitos dos meus colegas faziam. Eu pegava livro porque eu gostava de ler e aí eu fui me desenvolvendo, meu vocabulário foi avançando. E aí a prática do speaking, ele acontecia ali nas salas de aula mesmo, então assim, eu era bem tagarela, né? Eu falava pra caramba, eu participava muito da aula, porque eu achava divertido, sabe? Eu achava legal a ideia de me comunicar em outro idioma, sabe? Pra mim aquilo era muito interessante. E assim foi. Então eu saí do nível, aí que deu uma guinada boa, consegui chegar num nível avançado, e eu me lembro claramente da primeira vez que eu consegui falar com gringos em inglês. E foi no casamento de uma prima minha, na verdade, que ela se casou com um estrangeiro. Essa prima minha tinha ido morar na Inglaterra. E na Inglaterra, ela se casou com um cara nigeriano. Nigeriano com cidadania inglesa e o casamento deles foi aqui no Brasil. E aí eu lembro direitinho no casamento, assim, que eu fiquei doido para ir para esse casamento. Por quê? Porque eu sabia que teria vários gringos lá e eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com um gringo. E aí lá foi muito legal, assim, eu lembro que a minha família ficou muito espantada, assim, porque eu consegui me comunicar em inglês e conforme eu falei, né, gente, meus pais são de uma origem pobre e era uma coisa de outro mundo, assim, pessoas falando inglês, mas assim, já tinha alguns primos meus mais velhos que eu que falavam inglês também. Então isso é muito legal, assim, né, várias pessoas não várias, né, mas pelo menos algumas pessoas da família já falavam inglês. E foi muito interessante, sabe? Foi uma experiência muito marcante pra mim, porque quando você vai avançando ali de passinho em passinho, você não acha que você fala, você acha que você falar inglês é sempre uma coisa que vai estar lá na frente, mas mesmo que você diga um hello, how are you, e a pessoa vai te responder em inglês, vai tentar se comunicar com você, já é uma experiência muito marcante, muito impactante. Então foi isso, eu bati o papo com esses nigerianos, né? E foi uma experiência muito interessante. E depois disso, assim, várias coisas começaram a acontecer. Eu lembro muito que eu adquiri nessa época. Adquiri assim, né, gente? É claro que meu pai me ajudou, né? Eu era novinho, devia ter o quê? Uns 15 anos. Mas eu adquiri um Xbox 360. E aí, dessa vez, eu entendia o que era dito nos jogos. Então foi uma experiência muito legal, porque eu falei, caramba, finalmente eu entendo, finalmente eu tinha conseguido atingir meu objetivo. E aí eu jogava Mass Effect, Dragon Age, esses jogos de RPG que são assim, bem focados na história também. E, nossa, me diverti bastante. Eu via muitas séries também em inglês. Eu coloquei aqui o exemplo dessa série chamada Lost. E por quê? Porque essa série Lost, ela era muito popular, né? Talvez ela seja popular hoje ainda, mas eu lembro que não tinha o lançamento simultâneo dessa série no Brasil e nos Estados Unidos. Era na época que tinha TV a cabo, gente. Streaming não existia nessa época, Netflix, nada disso. Então quem queria ver Lost teria que ver na TV a cabo, ou então esperar, sei lá, uns 50 anos até essa série talvez ser liberada na Globo ou no SBT. Ou então baixar na internet. Então eu via em alguns canais de TV a cabo, mas como demorava muito a chegar no Brasil, não era o lançamento simultâneo, eu optava por baixar na internet. Quando eu baixava na internet, não tinha a versão em português. Então o que eu fazia? Eu era obrigado a assistir essa série em inglês. E foi difícil no começo, mas era bom. Eu lembro que eu colocava a caixinha de som do computador colada no meu ouvido, eu ficava repetindo 1000 vezes até eu entender o que eles estavam falando, porque o Lost era uma série assim que é lotada de mistérios, né, coisas assim, então é muito importante você entender o que as pessoas estavam dizendo, mas eu fazia isso repetindo 1000 vezes até que eu entendi ali, sei lá, 70% que era falado, depois 80%, depois 90%, e foi assim, sabe? Quando eu cheguei ali aos meus 17 anos, eu tive uma oportunidade de viajar para os Estados Unidos,
E aí já foi muito legal, porque você se sente num filme, né? Porque você tá acostumado a ver filmes gringos e tal, você cria esse imaginário. E quando eu viajei para os Estados Unidos essa primeira vez, eu bati um papo com a galera, assim, eu era muito cara de pau. Então, aproveitando aqui, ó, para falar que ser cara de pau é extremamente importante para você aprender idiomas. Porque você não tem que ter vergonha. E eu lembro que eu tinha essa cara de pau, não tinha medo de falar errado, não tinha medo se a pessoa ia rir de mim. E eu vi que era muito mais fácil do que eu imaginava. E, e aí depois eu voltei a estudar nos Estados Unidos. Isso aí foi alguns anos mais tarde, eu já tinha acho que 20 anos quando eu consegui a bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Só que já foi muito mais tranquilo, sabe? Eu já fui para os Estados Unidos falando inglês muito bem. Eu lembro que eu fiz o TOEFL, assim, eu nem precisei estudar para o TOEFL, porque eu sempre me expunha muito à língua, sempre jogava muito videogame, sempre lia muito. Aproveitando para falar também que esse é um critério que eu uso, uma forma que eu uso para não perder o contato com a língua, que é o quê? Se uma obra foi publicada originalmente na língua inglesa, eu, em hipótese nenhuma, eu leio a tradução dessa obra, né? Mesmo que eu tenha que baixar na internet ou pagar um pouco mais caro por esse livro. Então esse aqui é um exemplo. Eu vi a indicação desse livro aqui no site The Royal Institution e estou fazendo a leitura dele em inglês e com o tempo a coisa fica natural, né? São muitos anos já que eu leio em inglês, mas com o tempo assim você nem percebe mais. Ler em inglês sempre é um pouquinho mais difícil do que ler em português. Sempre vai ter alguma palavra ali que talvez você tenha que olhar no dicionário e tal, mas assim, eu acho que vale a pena. Com o tempo não fica tão penoso assim. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, foi muito legal. Por quê? Porque aí eu ficava dias e dias e dias sem falar português. Porque eu só falava português quando eu tinha contato com os meus pais, ou então quando eu entrava em contato com os brasileiros. E eram poucos brasileiros que estudavam lá. Então era raro, assim, durante as minhas aulas, a maioria dos estudantes com os quais eu tinha contato eram gringos. Então, mostrando aqui para vocês algumas fotos da universidade onde eu estudei, foi na Purdue University e eu conversava muito mais assim com os alunos que eram estrangeiros, tipo indianos, europeus e tal, porque os americanos, principalmente os do interior, eles são muito preconceituosos. Eles não sei se preconceituosos eu estaria sendo injusto com eles, mas o fato é que eles não gostam muito de se misturar com o estrangeiro, eles gostam de ficar muito entre eles. Eu posso falar um pouco mais sobre isso depois. Mas nessa época meu inglês, assim, acho que ele chegou no ápice. Eu acho que hoje ele é até um pouco pior do que meu inglês era nessa época, porque eu cheguei num nível absurdo, assim. Eu lembro que eu tocava músicas, assim, às vezes no rádio, e era raro, assim, eram poucas as palavras que eu não conseguia entender, e música é um negócio difícil. Então, assim, eu conseguia pegar a letra da música só de ouvido. Eu lembro que uma vez eu fui num restaurante com uma pessoa, e aí eu perguntei, o que é essa coisa verde aqui que vem na comida? E aí ela falou, é isso. E eu nunca tinha ouvido a palavra, mas mesmo assim eu consegui saber como se escrevia aquela palavra. Eu não sei se hoje eu consigo fazer isso ainda. E eu cheguei a ponto também de alguns gringos americanos eles acharem que eu era falante nativo. Então, por exemplo, eles perguntavam de onde eu era, eu falava que eu era do Brasil, eles não acreditavam. Falavam, mas como assim? Nossa, eu achei que você fosse de outro estado, mas eu não achei que você fosse estrangeiro. Mas eu perdi isso, tá? Porque eu não tô, obviamente, imerso na cultura, no idioma. E eu lembro que eu conversei, quando eu voltei pro Brasil, eu fiz chamada de vídeo com alguns amigos dos Estados Unidos e eles me disseram, olha que engraçado, o seu sotaque tá mais pesado, né? Seu sotaque tá mais forte. Mas assim, eu não fico preocupado, né, em falar que nem falante nativo, acho que o importante é que as pessoas me entendam. Mas eu tive essa experiência nos Estados Unidos, né, eu voltei para o Brasil, comecei a dar aula de inglês e dei aula de inglês durante um tempo, né? Mas o fato é que o inglês foi uma coisa muito marcante na minha vida, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Mostrei quais foram as formas e os métodos que eu utilizei para aprender inglês e continuo utilizando. Então, basicamente, é exposição em massa, ver muito filme, jogar muito videogame e ler muito. E ter cara de pau. Quando você encontrar um gringo, não fique com medo de falar. Simplesmente fale, vai sair errado, você vai gaguejar, mas com o tempo você vai desenvolvendo essa habilidade. Ficamos por aqui e uma boa noite.